o fundamento de Gênesis, que reflete o Apocalipse. Estamos estudando profecia, e nós vamos estudar como o Apocalipse utiliza o Antigo Testamento, e utiliza muito o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis revela como o nosso mundo chegou do caos para o pecado. E revela também como Deus reverte tudo isso com um plano maravilhoso. Vamos compreender os fundamentos do Antigo Testamento por trás do Apocalipse. Que a gente sabe que o Apocalipse é o livro que mais menciona o Antigo Testamento. E o princípio da primeira menção. A primeira menção de Gênesis introduz ideias que são tratadas em mais detalhes no restante da Bíblia. Então é como se fosse fazer uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado. Você recebe uma orientação geral. Depois, durante o restante do tempo de estudo, você entra nos detalhes. Assim também é o livro de Gênesis. E Deus vai transmitindo a verdade gradualmente durante o longo tempo da história. Então nós falamos que são mais luz. Deus revela, ou seja, dá luz sobre verdades. E durante a história, Deus vai acrescentando mais luz e mais luz. Nós vemos claramente isso no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, que Jesus vem, que ele é a luz do mundo, então ele vem dar explicações detalhadas maiores de todo o Antigo Testamento. Não invalida o Antigo Testamento, pelo contrário, ele exalta o Antigo Testamento, dando mais luz sobre tudo. E dizia assim, os antigos profetas diziam isso, eu porém vos digo, ou seja, ele não está anulando o que o outro falou. E também não está contradizendo, ele está dando mais luz, ou seja, uma luz praticamente total para que a humanidade pudesse assimilar. Então, nós vemos um princípio desse como exemplo em Isaías 40, 7, 8, e diz assim, o povo é erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que ele disse no Antigo Testamento foi válido e é válido. Algumas coisas é totalmente verdade, por exemplo, a lei cerimonial. Era verdade necessária, só que era uma pequena luz até a vinda da verdadeira luz. Quando chega a verdadeira luz, que é Jesus, então a lei cerimonial já não precisa mais. Mas veja, não quer dizer que ela estava errada. Ela estava certa, mas ela tinha uma função, um objetivo. Mas o Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor não muda. Nós vemos Malaquias 3,6, dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Então é algo que hoje a humanidade cristã, muitos acham que Deus mudou depois que Jesus nasceu, e morreu e ressuscitou. Isso não é verdade. Ele não mudou nada, ele não muda. Apenas aquilo que era temporário se encerrou e começa outra etapa. Nós vemos Hebreus 13, 8. Jesus ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Quem escreveu o Antigo Testamento, a coordenação foi de Jesus, pelo Espírito Santo. Então ele não vai se contradizer no Novo Testamento.
Muitos acreditam que a verdade é algo subjetivo, pode mudar ao longo do tempo. E isso é mentira, porque a verdade sempre será verdade, porque a verdade é a perfeição de Deus, ele não muda. Agora, nós precisamos entender qual a função daquela verdade que ele disse. Se é uma função temporária ou uma função eterna. Não podemos fazer confusão com isso. Por exemplo, lei moral é eterna, representa o caráter de Deus. Lei cerimonial, lei da circuncisão é temporal. Ela está ilustrando uma verdade que vai chegar com mais luz. Quando chegou, não precisou mais. Então, Deus não muda de ideia. Simplesmente ele lança mais luz sobre esses significados. Veja, tem tudo a ver com o Apocalipse. Porque se eu estudo o Apocalipse com base em informações hoje modernas que nós interpretamos, vai dar errado. Porque nós precisamos ver qual era o costume e a cultura daquela época. Como eles entendiam aquela frase. E mais ainda, como Deus está ampliando a luz que foi dada no Antigo Testamento, começando por Gênesis. Ele está ampliando a verdade. E precisamos entender com cuidado. Isso não torna a verdade do Apocalipse impossível de entender. Porque a própria Bíblia interpreta a si mesmo. Ninguém precisa interpretar, inventar alguma coisa. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Tudo será. Porque a própria palavra Apocalipse que significa revelação. Ou seja, se está revelado é algo que está claro. Mas é uma verdade que está nua ali. Precisa ser entendido, porque o tempo está próximo, ele diz. Aqui talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido do que o amor. Um dos temas fundamentais do grande conflito é a distorção do caráter de Deus, porque Deus é amor. Então, a distorção que o grande conflito, que o inimigo está fazendo nessa guerra contra Deus, é dizer que o caráter de Deus muda, que o caráter de Deus não é confiável. E nós precisamos entender para não embarcar nesta informação do inimigo. Então, o que diz aqui, um breve relance sobre o amor? Ele aparece pela primeira vez, a menção do amor, em Gênesis 22, 2, de uma maneira mais clara, né? E fala sobre as leis acerca da propriedade da pessoa. Veja como Deus está preocupado com esses detalhes. Lei da propriedade. Quem furtar um boi, pagará 5 bois. Veja que, como ele considera importante, a privacidade de... Se a pessoa é dono, ele é dono. É dele, ninguém pode mexer. Quem for pego e ferido roubando, será inocente aquele que o feriu. Não furte o que é do outro, pois pagará em dobro. Eu estou lendo Gênesis 22, de 1 a 13. Se colocar fogo no seu terreno e passar para o terreno do vizinho e causar prejuízo, quem colocou fogo pagará o prejuízo. Se receber algo para tomar conta e isso se perder, quem ficou por responsável precisará pagar. Se for achado ladrão, ficará inocente. Eles levariam ao conselho na porta da cidade, para os juízes, para decidir se quem ficou de tomar conta e se perdeu
ou um animal, ou qualquer coisa, para ver se ele roubou ou foi roubado. Mas se aparecer o ladrão, então ficará inocente aquele que tomou por conta da propriedade. A primeira vez que João, no Novo Testamento, menciona amor, está em João 3,16. É bastante renovadora. E parece estar ligada à história de Isaac. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como está ligada no Antigo Testamento a história de Isaac. A fé de Abraão era tão profunda que ele acreditou sinceramente que o Senhor seria capaz de ressuscitar seu filho. Seu único filho, cita a Bíblia. Seu filho amado. Porque Deus havia pedido para matá-lo. E ele foi para matar mesmo. Isaac concordou com isso também, tendo fé. Então, eles acreditaram. E Abraão acreditou. E essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade. Deus amou a humanidade de tal forma que deu o seu filho. Veja, Abraão deu o seu filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E veja que outra coisa, que o próprio Deus ressuscitou o seu filho, Jesus. Como Abraão tinha fé que ocorreria com o seu filho se ele morresse. Isaac também é chamado como o filho único, o único da espécie, o filho real. E Jesus também é o único da espécie, unigênito. E assim foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós, um amor que sacrifica. Você entende como o Antigo Testamento é importante nas profecias? É importante na compreensão das verdades? Nós não podemos ignorar o Antigo Testamento, porque nós vamos estudando a cada semana os fundamentos do Apocalipse e das profecias. E vamos ver que, dentre Daniel e Apocalipse, compreende-se a luz total, não progressiva. Progressiva foi até o Apocalipse. Agora, a luz é total e diz que nós precisamos compreender. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras escritas neste livro.